Boa noite, gente. Tudo bom? Aqui é a Esté, fundadora da Oia Care. A Oia é a primeira clínica virtual de saúde feminina do Brasil. Fundei a Oia com o objetivo de aproximar as pessoas com ovários de seus corpos, promovendo conhecimento, cuidado e autonomia, sempre de forma acolhedora, sem preconceitos ou tabus. Em maio do ano passado, quase um ano atrás, a gente lançou o primeiro serviço da Oia, a descoberta da fertilidade. Esse serviço é ainda, até hoje, o nosso carro-chefe e tem como objetivo ajudar as mulheres a entenderem aonde estão na linha do tempo da vida fértil delas, sem sair de casa, sem julgamento, sem viés. E dentro dessa temática de fertilidade feminina, a pauta do congelamento de óvulos é a mais quente. Por isso que hoje a gente vai falar com a doutora Anelisa, médica especialista em reprodução humana da Oia, e o doutor Eduardo Mota, estrela da indústria, médico e cofundador da Clínica Huntington, referência em saúde reprodutiva aqui no Brasil. Sejam bem-vindos. Uma questão super técnica, detalhe para quem está assistindo, tem um lugar para perguntas anônimas, e esse link está no primeiro comentário com PIN nas mensagens. Então é só copiar esse link, colocar no seu navegador e digitar a sua pergunta, e ela com certeza vai ser anônima. Mas vamos agora para os nossos convidados. Primeiro a doutora Anelisa e depois o doutor Eduardo. Queiram se apresentar, por favor. Boa noite. Gostaria de agradecer primeiro a Oia, a todo mundo que está aqui, ao doutor Eduardo. Eu sou a doutora Anelisa, faço parte da equipe da Oia, sou ginecologista e obstetra, especialista em reprodução e também em endoscopia ginecológica. Eu costumo falar que meu encontro com a Oia também veio de um laço afetivo, foi de uma grande amiga, a doutora Natália. E quando ela me contou aí o objetivo, né, o sonho da Oia, casou muito com o que eu acredito, então estou aqui fazendo parte dessa equipe e vamos conversar bastante hoje sobre congelamento de óvulos. Doutor Eduardo. Bem, muito boa noite a todos, a todas. É um enorme prazer estar aqui. Queria muito agradecer a Esté e, enfim, ao pessoal todo da Oia por esse honroso convite. Não sei se eu sou tão estrela assim quanto ela falou, acho que menos, né? Mas, sem dúvida, a Oia tem feito um trabalho muito bacana, muito, vamos dizer assim, desbravador, de realmente trazer cultura, né? Trazer informação de um tema muito importante, que é essa nova dinâmica das mulheres, né? Eu sou também de formação ginecologista, eu fundei a Clínica Huntington no ano de 95, com o meu ex-sócio, agora aposentado, Paulo Serafini, e desde então a Huntington tem se firmado como uma empresa de, vamos dizer assim, não só tratar os casais ou tratar as mulheres nesse sentido, mas de entender os problemas, de dar carinho, de dar essa atenção nesse momento tão difícil. Então, eu espero trazer aqui um pouco da minha vida para vocês e naquilo que for possível ajudá-los a, enfim, em talvez, vamos chamar assim, de melhorar esse entendimento e lembrar de alguns pontos chaves das vidas de todo mundo, tá bom? Muito obrigado, espero aí que todos possam aproveitar. Muito obrigada, doutor Eduardo. E também doutora Elise. Então, para dar já andamento e ir direto para o nosso papo de hoje, queria abrir falando que aqui na Oia a gente não acredita que existe uma regra fixa quando se trata de congelamento de óvulos. Existem possibilidades que são determinadas por a nossa vontade e necessidades, combinadas com a forma como a ciência consegue ajudar a resolvê-las hoje, sabendo que a ciência está sempre em evolução, graças a médicos como os dois que a gente tem aqui hoje. E a gente percebeu que no Brasil, congelar os óvulos é uma questão de escolha e ainda muito de poder aquisitivo no Brasil, mesmo para quem tem alguma condição de saúde que comprometa a quantidade e a qualidade de seus óvulos a curto, médio e longo prazo. Mas, para algumas pessoas, o congelamento de óvulos pode realmente vir a calhar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu queria começar falando com a doutora Anne. A gente sabe que quanto mais cedo a gente olha para o universo que existe dentro da gente, mais autonomia a gente tem para construir o nosso próprio caminho.
Com ou sem planos de engravidar, conhecer o seu próprio corpo e a sua fertilidade te dá ferramentas para você planejar a sua vida e ter mais escolhas no futuro. Doutora Anne, vamos começar falando de fertilidade feminina, para todo mundo entender o que é isso, onde vive, do que se alimenta, e depois a gente pode ir para o congelamento. Bom, nós mulheres, né, nós nascemos com a nossa quantidade de óvulos, então toda vez que a gente fala em fertilidade, para nós mulheres tem um peso aí, porque a idade é um fator muito importante, né? Então, nós nascemos com uma quantidade de óvulos e nós estamos perdendo ele ao longo da vida. E por muito tempo, a gente não tinha outras opções para preservar a nossa fertilidade, a não ser correr aí contra o tempo, né, e usar o tempo a nosso favor. Então, a gente sabe que a fertilidade, ela é finita, né? O nosso cesto de óvulos aí, ele vai se esgotar em algum momento. Então, a idade é muito importante para a gente. Então, quando a gente fala aí da descoberta da fertilidade, né, a gente está aqui na OIA falando sempre sobre isso, levando esse tipo de informação, porque a gente quer dar para a mulher as informações, para que a partir disso ela tome uma decisão ciente, né, de realmente se programar para quando ela vai querer engravidar, se programar. Algumas mulheres desejam postergar a fertilidade, né, além dos 35 anos, outras não têm planos ainda, não sabem em que momento da vida elas vão engravidar. A gente sabe que é uma realidade já hoje a gestação após os 35 anos. A mulher está muito mais inserida no mercado de trabalho, ela se programa muito mais para engravidar, mas o nosso organismo aí não acompanhou essa evolução, então a gente precisa estar muito orientada e ciente de como está o nosso corpo, a nossa fertilidade. Então a gente tem alguns exames, claro, a idade é um fator extremamente importante, isso a gente não pode levar, né, não pode deixar de levar em consideração, é um fator mais importante aí da nossa reserva ovariana, e a gente tem alguns exames que nos ajudam a avaliar a nossa reserva ovariana. Então, o hormônio antimileriano, por exemplo, que a gente faz aqui na descoberta da fertilidade, ele é um desses exames que nos ajuda a ter uma ideia de como que está a nossa reserva ovariana. Deixando muito claro que o hormônio antimileriano, ele não é um preditor de fertilidade, né? Então, mesmo que a gente faça o exame e ele esteja normal, a gente precisa acompanhar, principalmente levar em consideração a idade, hábitos de vida. Ele estando normal, não é falar para a mulher, olha, tá tudo bem, pronto, você pode postergar a maternidade. Não é isso. Mas ele é um dos fatores, um dos exames que a gente tem para ajudar essa mulher a ter uma ideia de como que está a sua reserva ovariana, né? Então, acho que a mensagem principal aí, quando a gente quer falar de autoconhecimento, é ter essa ideia de que idade é um fator muito importante, então a gente precisa levar isso em consideração para a gente se programar, e que existem exames, existem acompanhamento para a gente conseguir ter uma ideia de como que está a nossa reserva ovariana, falando única e exclusivamente de reserva, não de fertilidade, fatores de infertilidade, que isso são diversos, né? Mas quando a gente pega a mulher, principalmente, que a idade aí, a gente precisa ter esse tempo, né? Então é importante a gente ter essa informação. Não, muito, muito obrigada. E para quem ficou curioso e quer explorar esse nosso serviço da OIA, a gente tem um cupom de desconto para quem está assistindo hoje, chama OIA Live e dá 5% de desconto. Se eu não me engano, ele também está no banner à direita para quem está assistindo. Mas vamos para Dr. Eduardo. O que é o congelamento de óvulos? Bom, eu acho que já foi falado muito bem essa mudança na dinâmica da mulher, né? Então, a sociedade tem mudado por diversos motivos. Existe um adiamento da gravidez, vamos dizer assim, da extensão da família, e esse é um fenômeno mundial, né? De modo prático, a gente não tem uma solução milagrosa para, vamos chamar assim, garantir a fertilidade para sempre, né? O que existe é uma técnica que ela foi aprimorada aí nos anos 2010 por uma série de condições técnicas, onde a gente consegue hoje guardar os óvulos, né? A gente consegue congelar os óvulos e manter a sua habilidade de quando foram congelados. Então, fazendo um exercício simples, se eu congelar os óvulos de eu chamo sempre de menina, não falo de mulheres. Então, se eu congelar os óvulos de uma menina aos 30 anos,
e quiser utilizá-lo aos 40, ele se mantém com a mesma viabilidade ao longo desse processo e é plenamente possível utilizá-los 10 anos depois, como se tivessem a qualidade dos 30 anos. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço da ciência e da medicina, né? Por outro lado, nós também temos que levar em consideração que, muito embora o principal fator de, vamos dizer assim, a habilidade reprodutiva seja a idade, né? Já foi dito, e é verdade tudo isso, mas nós também temos que levar em consideração que, embora seja muito raro uma menina de 25, 30 anos ter uma dificuldade para a gravidez, ela pode vir a ter uma dificuldade. Então, quando a gente congela o óvulo, na verdade, a gente congela uma expectativa, a gente congela vamos dizer assim, um momento de vida daquela pessoa, que pode ser usado no futuro, mas ela vai ter que entender que nós não temos condições, apenas por esses exames hormonais ou por algum outro fato, de garantir que X anos depois aqueles óvulos, vamos dizer assim, com segurança plena, absoluta, isso vai dar um filho a elas. Não, obviamente, é uma expectativa, quanto mais cedo melhor, quanto mais tarde, vamos chamar assim, mais desafiadora, né? Então, o congelamento de óvulos é uma técnica que surgiu aí há muitos anos, mas foi aprimorada por uma questão até legislatória na Itália, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, e que se difundiu no mundo como um todo a partir de 2010. E é realmente uma técnica muito valorosa, no sentido de que hoje muitas clínicas, inclusive, adotam o congelamento de óvulos até para condições não só de preservar, mas para condições de manter, fazer o ciclo daqui a 1, 2 meses. Quer dizer, é uma técnica corriqueira das clínicas na atualidade. Não, muito legal, Eduardo. Também muito obrigada. E como é que funciona o procedimento? Então, acho que a gente já falou sobre isso, eu e você, mas para quem está escutando, se eu fosse querer congelar os meus óvulos hoje, ou amanhã, digamos que hoje já está tarde, mas como eu faço? Quais são os primeiros passos? Quais consultas médicas eu teria que fazer? Assim, do começo ao fim, quais que são os passos? Legal. Não, o primeiro passo é fazer uma avaliação, enfim, dessa pessoa e, obviamente, ela vai passar num centro médico que tem essa expertise e, obviamente, nós vamos fazer um exame, enfim, um exame físico, um exame ginecológico. As clínicas hoje, todas elas têm ultrassom, onde a gente vai avaliar o tamanho dos ovários, aquilo que a gente chama de contagem do número de óvulos ou contagem de folículos. Essa menina, eventualmente, ela vai passar por vamos dizer assim, um rastreamento e, efetivamente, nesse rastreamento, o melhor exame é peraí que está tocando aqui. O melhor exame é o antimileriano, né? O hormônio antimileriano é o hormônio mais fixo dessa história toda. Então, essa é a coisa ideal para que ela vá adiante, né? Uma vez tendo feito o hormônio antimileriano, nós vamos ter uma ideia, vamos dizer assim, bioquímica, né, da eventual capacidade reprodutiva dela. Bem, com tudo isso avaliado e, vamos dizer, de certa maneira, liberada, o congelamento de óvulos ele se dá por um processo de estímulo da ovulação. O estímulo da ovulação nada mais é do que o uso de medicações de hormônios ao longo de 10 dias aproximadamente, sempre se iniciando, na imensa maioria das vezes, no segundo ou no terceiro dia do ciclo menstrual, e ao iniciar no segundo ou no terceiro dia do ciclo menstrual, ela deve ciclar, né? Ela deve usar essas medicações até por volta do, vamos dizer assim, 12º, 13º. Durante esse período de 10 dias, ela vai fazer uma avaliação de ultrassom para que não tenha nenhum tipo de, vamos chamar assim, que a gente possa avaliar esse desenvolvimento dela, esse desenvolvimento e como é que as coisas estão. Então, de certa maneira, é um processo simples, envolve 10 dias de medicação a partir do segundo ou terceiro dia do ciclo, e ela vai ter aí um controle ultrassonográfico de 4 a 5 dias, ou 4 a 5 vezes ao longo desses 10 ou 12 dias. Finalmente,
quando ela tem essa plena capacidade, o que vai acontecer? Ela vai passar por um processo de retirada dos óvulos, que nada mais é que uma punção, né? A gente faz o mesmo ultrassom por via endovaginal e vai com uma agulha nos ovários aspirar aquele conteúdo que foi, vamos dizer assim, desenvolvido aí pelos hormônios. Isso é feito através de uma sedação, então, de certa maneira, um processo também, vamos dizer assim, muito simples, no momento indolor, quer dizer, em termos de efeitos secundários, efeitos colaterais, eles são realmente bastante toleráveis por essa menina. Não, muito, muito legal. Então, o processo todo deve durar entre uns 20 dias a 3 vezes 20, caso eu tiver que repetir o processo, certo? O processo de estímulo da ovulação até a retirada, até a coleta dos óvulos, ele é um processo de 14 dias. Exatamente que é o período que a mulher demora para ovular. Então, ele é muito similar. Como eu falei, a única diferença é que neste processo nós vamos aumentar aquele hormônio chamado de hormônio folículo estimulante e, obviamente, ela vai ter a habilidade de selecionar o maior número de óvulos. Óbvio que existe essa avaliação prévia, e essa avaliação prévia tem que também ser feita, então vai depender um pouco aí da dinâmica dessa pessoa, vai depender um pouco de quando ela está menstruando ou não, né? Então, tem esse, vamos dizer assim, tem esse prenúncio, mas a parte final, a parte principal, ao redor de 14 dias. E você tocou num outro ponto interessante, depois até a gente pode desenvolver um pouquinho, que é esse lado de que médico é sempre muito, vamos dizer assim, teórico, né? Os médicos às vezes falam de uma maneira meio diferente. Mas o que a gente sabe é que para cada idade a gente tem uma expectativa de um determinado número de óvulos que, entre aspas, daria o maior potencial possível de uma gravidez. Então, a gente sabe que as meninas jovens, se elas tiverem aí ao redor de 10 a 15 óvulos, talvez elas teriam próximo de 80%, 90% de chance de gravidez. Se eu tiver uma menina de 38, 40 anos, obviamente que esses números vão ser um pouco diferentes e talvez a necessidade de se fazer não um estímulo, mas talvez alguns estímulos para que essa perspectiva de gravidez lá na frente seja a melhor possível. Lembrando que esse é um dado estatístico. O fato de é possível eu ter 5 óvulos e ter gêmeos com os meus 5 óvulos, é plenamente possível, né? Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que essa é uma média estatística das pessoas que fizeram algum tipo de tratamento. Não, ótimo. Então, acho que isso é uma coisa que você já falou algumas vezes, e acho que vale refrasear que existe chance de não dar certo, e a probabilidade estatística, média, não é tão baixa, né? Mas quanto mais nova a mulher, melhor a estatística de dar certo, certo? É exatamente isso que você falou. Então, daí a importância, e para vocês que estão nos assistindo, de fazer isso mais cedo. Como já foi dito anteriormente, já que a idade é o principal fator preditor, quanto mais cedo, talvez menos óvulos eu precise e, obviamente, com melhores resultados à frente. Então, realmente é algo assim fundamental para que a gente, vamos dizer assim, dissemine esse conceito de que a medicina ela pode auxiliar a vocês, mas é fundamental que vocês também entendam esse limite biológico do corpo humano. Então, você considera que existe alguma idade certa para fazer o procedimento? Ou, na verdade, quanto mais cedo, na sua opinião, melhor? Bem, esse é sempre um tema de muita polêmica. Esse é um tema de muita, vamos chamar assim, eu chamaria de discórdia no meio médico, né? As pessoas falam qual seria a idade limite, a idade ideal e assim por diante. No meu entender, quanto mais cedo, melhor.
Então, se nós estamos falando de uma menina de 30 anos, se ela quiser congelar os óvulos, seguramente o índice de gravidez de uma menina de 30 anos é melhor do que o índice de gravidez de uma menina de 35 anos. Né? Agora, eu não gosto de estipular um limite, porque eu acho que as pessoas têm o direito de, eventualmente, mesmo que a sua perspectiva não seja muito alta por N motivos, mas elas têm o direito de, pelo menos, tentar, ou pelo menos o direito de conversar, o direito de saber onde elas estão. Então, eu, particularmente, não gosto de estipular esse limite, mas, obviamente, alertar: quanto mais jovem, melhor; quanto mais tarde, pior. Eu acho que aqui na OIA a gente tem um lema que é: ninguém é a média, né? Média é um conceito matemático, um conceito estatístico. E você só tem um corpo. E por acaso a chance dele ser exatamente igual à média é muito baixa. Então é realmente muito importante olhar para o seu corpo e avaliar. E acho que mais do que o seu corpo também tem a questão do contexto de vida da pessoa, né? A gente sabe que ter acesso a recursos para congelar os óvulos não é assim tão fácil. E também eu, pelo menos, tenho muito medo dos efeitos colaterais. Então, eu fico sempre planejando assim: putz, será que eu deveria congelar os meus óvulos esse mês ou esse semestre, sei lá? E eu, não, esse semestre estou cheio de plano, e eu vou ter um monte de efeito colateral, eu não quero. Quais são esses efeitos colaterais que eu fico imaginando? Bom, já que você falou que ninguém é a média, a gente também tem um lema que a gente lançou o ano passado, que é o trintou, congelou. Então, é mais para, vamos dizer assim, alertar o público que a partir dos 30 as meninas têm que realmente pensar. Né? Bom, é muito interessante esse lado dos efeitos, vamos chamar assim, de adversos, colaterais, enfim, como queiram. Né? Sem dúvida que usar hormônios para uma mulher de ótima resposta, ela tem um efeito, vamos dizer assim, mais exacerbado. Então, sem dúvida que essa menina, e é o que a gente quer, ela consiga selecionar muitos óvulos e, obviamente, ela vai ter esse desconforto do crescimento dos ovários, né? Ela vai ter um desconforto abdominal, sem dúvida. Obviamente, ainda que, como nós estamos mexendo um pouco com o hormônio, alguns efeitos colaterais possam existir, como, por exemplo, inchaço, decorrente da retenção hídrica, eventualmente elas têm aquele sintoma da mama crescer um pouco, enfim, isso faz parte, né? Não estou querendo minimizar de maneira alguma. Mas tem um dado muito importante, que é o fato de que nós estamos falando de meninas que elas não têm uma pressão da sociedade, da família, para engravidar naquele momento. Então, é completamente diferente de falar de um casal ou de uma mulher que está tentando engravidar há muitos anos e tem uma certa obrigação, um sentimento de culpa até de não estar engravidando, em comparação à pessoa que vem preventivamente congelar os seus óvulos. Então, todos esses efeitos colaterais, eles são mais entendidos, eles são mais aceitos. E como a gente tem medicações hoje de uma ação muito rápida, de uma ação que ela se mantém no organismo por 48, 72 horas, terminado esse processo, num curto período de tempo, todas essas ações já vão embora. Né? Então, existe vamos dizer assim, uma ação, a toda ação existe uma reação, sem dúvida, mas eu diria que a imensa maioria das meninas que congelam os seus óvulos, elas passam muito bem, elas enfrentam isso muito bem. Quer dizer, esse lado do crescimento abdominal, de um pouco de dor, desconforto, do inchaço, etc., etc., ele é suportado como parte do procedimento, ele faz parte do processo. Então, as pessoas entendem isso e vão adiante, que é muito diferente do casal infértil, que existe o lado da obrigação e do estresse, enfim, a família cobrando, tem aí uma sociedade por detrás. Né? Uhum. Não, entendi. Então, acho que, pensando assim nos efeitos colaterais, na minha linguagem de mulher não médica, seria uma TPM muito forte, talvez. Por esses sintomas que você descreveu, às vezes me parecem, tipo,
que eu sinto às vezes com TPM. Eu não acho normal, eu não acho legal, sinceramente. Mas são sintomas que eu sinto. Eu não diria uma TPM muito forte, eu tiraria o muito, eu botaria uma TPM forte. Tá. Eu acho que o lado sintomas paralelos, TPM forte. Talvez o lado desconfortável é o lado cresceu o ovário, tem um desconforto abdominal, que é algo que ela não tem na TPM, né? Ela não lembra que o ovário existe, e aqui ela lembra que o ovário existe. Estamos falando, óbvio, de meninas de uma ótima capacidade reprodutiva, que, em teoria, deve ser o público que vem nos procurar para congelar, principalmente se nessa idade ideal, né? Não, tá ótimo. E agora a última pergunta para você, nesse detalhamento de congelamento de ovos, quanto tempo eles podem ficar congelados? É uma dúvida que eu tenho também. Na verdade, essa não é uma dúvida sua, essa é uma dúvida da sociedade, essa é uma dúvida da sociedade médica, né? E esses são dados assim muito interessantes, porque, obviamente, como é uma técnica recente e que passou por um aprendizado, nós ainda não temos uma base de dados sólida para garantir as coisas, né? Do ponto de vista de comparação, se nós compararmos com o congelamento de embrião, a gente sabe que existem transferências embrionárias realizadas depois de 15 anos do evento inicial, né, do congelamento inicial, e o embrião estava absolutamente normal, né? Bom, os primeiros trabalhos que mostraram o descongelamento de óvulos, eles não foram muito animadores, porque eles mostraram que, à medida que a gente deixava os óvulos mais tempo, o processo de descongelamento se dava um pouco pior, quer dizer, não é tanto o lado de o óvulo vai envelhecer, nada disso, mas em termos de sobrevivência dos óvulos, se perdia um pouco da sobrevivência à medida que se deixava por mais de 5, 7 anos congelados, né? Então, esses trabalhos iniciais mostraram que o tempo curto seria mais benéfico, né? Mas o que nós temos que lembrar é que esses trabalhos iniciais estavam muito baseados nessa técnica anterior ainda de 2010, 2012, quando o conhecimento científico ainda era um pouquinho, vamos dizer assim, escasso, né? A disseminação do conhecimento era um pouquinho escassa. E, obviamente, à medida que a gente, como tudo na vida, vamos dizer assim, à medida que a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo. Então, hoje, se nós nos basearmos, por exemplo, pelo congelamento de óvulos das doadoras de óvulos, das meninas que acabam doando, as taxas de sobrevivência estão próximas dos 99%, né? Realmente é algo extremamente auspicioso. Mas eu também falo muito isso, Gozada, sou uma das poucas pessoas que falam isso. Nós temos que lembrar que o óvulo é a principal célula do organismo. Ela é a maior célula do organismo e o óvulo tem uma característica única que nenhuma outra célula tem. Ela está no meio da sua divisão celular. Então, só para lembrar um pouquinho, todos nós temos 46 cromossomos e, obviamente, para formar um filho, o óvulo joga fora metade dos seus cromossomos, joga fora 23, e vai ser reconstituído pelos outros 23 que vêm do espermatozoide. Só que o espermatozoide, ele passa por esse processo de divisão, né? Redução pura e simples. Dividiu em duas metades. O óvulo não. Ele simplesmente, a gente usa um termo técnico chamado de extrui. A gente joga fora essa metade e esse processo, ele mantém o núcleo do óvulo muito aberto, muito, vamos dizer assim, a gente fala de pouco condensado. Então, o óvulo é a célula mais sujeita a algum efeito térmico, algum efeito de manipulação errônea, algum efeito de qualquer variação de temperatura, etc, etc. Então, lembrar que o óvulo é a célula também mais sensível do organismo, né? Então, o óvulo tem vários atributos, né? Ele é a maior, é a mais importante, dá origem à vida e é a mais sensível. O que mais ou menos eu estou querendo dizer
quanto mais cedo esta célula está mais preparada para aguentar algum tipo de agrura, algum tipo de, vamos dizer assim, trauma. Quanto mais tarde, ela está mais sujeita a esses traumas. Bom, aí a célula que dá o poder da força feminina, do gênero feminino. É isso aí, sem dúvida. E agora trazendo para a doutora Anne, eu acho que do nosso lado aqui, a doutora Anne já deve ter atendido pelo menos uma centena de mulheres. O congelamento de mulheres, desculpa, o congelamento de óvulos é para todas as mulheres que você atendeu aqui na OIA? Em quais casos você acha que ele é indicado, em quais não? Bom, eu acho que a gente gostaria de falar com certeza é para todas, mas eu acho que a gente tem que levantar a hipótese de realmente a idade é importante, como a gente já vem falando. Então, o que eu gosto de falar, né? Que a idade é um fator importante, mas todas as mulheres que desejam, né, postergar a maternidade ou que ainda não têm planos, elas devem procurar, né, a avaliação da sua reserva ovariana para elas verem as possibilidades que ela tem. Como o doutor Eduardo falou, a gente tem que dar para ela essa oportunidade dela avaliar e saber, sim, se ela se enquadra nesse quadro de congelamento de óvulos, que hoje em dia, com as técnicas, a gente vê que cada vez mais está possibilitando isso para as mulheres. Então, eu gosto de falar que todas têm o direito aí de avaliar e de investigar e de pensar sobre congelamento, isso com certeza. Bom, falando aí dos casos, né, como a gente avalia nas nossas oianas aqui, o que eu gosto muito de falar para elas? Eu brinco assim que eu falo que o congelamento de óvulos ele é uma grande revolução feminina aí que a gente tem depois né, de tudo que a gente vem buscando, né, no universo feminino. Eu falo que ter essa possibilidade de congelamento de óvulos para a mulher é um grande alívio, porque muitas vezes a gente começa, eu brinco que assim, são duas idades, né? Tem ali aquela faixa que todo mundo começa a questionar a mulher se ela vai engravidar, se ela quer engravidar, e às vezes a gente fica com uma pressão tão grande de tomar uma decisão, de ter que engravidar, porque está passando tempo e tá a tia, a mãe, a avó perguntando. Então, ter a possibilidade do congelamento, eu acho que tira muitas vezes um peso das nossas costas, né? A responsabilidade muito ali da mulher. Então, eu acho que a gente tem que ver isso, por mais que às vezes gere um pouco na gente assim, poxa vida, por que a gente tem esse tempo, por que com a gente? Eu acho que a gente tem que tentar tirar um pouco esse pensamento e tentar olhar para o congelamento também como uma possibilidade aí de tirar um pouco essa responsabilidade. Claro que, como o doutor Eduardo falou, não é uma garantia de nada, a gente não pode falar que é uma garantia, mas é o que a gente tem, né, hoje, de possibilidade para a gente, para nós mulheres aí podemos postergar a nossa maternidade, tentar de alguma forma preservar a nossa qualidade dos ovos ali jovens, então acho que é muito importante. Quando teve um caso até que, vou aproveitar rapidinho aqui para contar para vocês, de uma oiana que veio por uma indicação de uma amiga, ela ia fazer um intercâmbio e ela já estava no relacionamento, eles estavam planejando até iniciar as tentativas, ela jovem, gente, ela tinha, acho que se eu não me engano, 27 anos, e ela falou, bom, como a gente vai viajar, vamos fazer um intercâmbio, a gente vai provavelmente postergar essa maternidade, minha amiga comentou sobre vocês e eu vim fazer. E ela estava com a MH de 0,5. E foi um baque, né? Porque ela não estava esperando esse resultado. E, claro, a partir disso, a gente foi fazer os outros exames, conversamos sobre, e ela acabou realmente pensando sobre a preservação aí da fertilidade antes do intercâmbio. Então, a gente teve um resultado não esperado, numa idade de uma paciente jovem. Então, muitas vezes, a gente fala da idade, é realmente, de fato, muito importante, mas é isso, a gente pode acontecer numa paciente jovem, acabar aí descobrindo, e talvez ela só fosse voltar do intercâmbio, começasse as tentativas e, de fato, tivesse uma dificuldade. Mas outra coisa também que eu gosto também de falar, até para tranquilizar as pacientes, que é um resultado de antimileriano baixo não significa que ela não vai conseguir
engravidar, né? Ele é um dos exames que a gente usa para avaliação de reserva ovariana, mas ele também não é determinante de fertilidade. Então, claro, veio um antimileriano baixo, vamos atrás de investigar, vamos fazer os outros exames e vamos, de fato, falar sobre congelamento. Muito legal, Anne. Obrigada. E eu acho que até, pegando esse gancho, falando um pouco do antimileriano, acho que a gente falou um pouco no começo, mas é uma dúvida que surgiu na lista de perguntas. Eu vou trazer várias outras outras perguntas da lista de perguntas no final, mas aproveitando o gancho que você falou do antimileriano agora, como é que ele é feito? O que representa esse 0,5 que você falou? O antimileriano, na verdade, ele vai avaliar para a gente o nível ali da nossa, né, ele é um dos exames que avalia o nível da nossa reserva ovariana. Então, a gente faz essa coleta através de um exame de sangue, né, para avaliação de como que está essa expressão do nosso, né, desse hormônio na mulher. E a gente tem os valores de referência, né? Então, quando a gente fala de 0,5, a gente está falando de um resultado abaixo do esperado. Claro que a gente tem que levar em consideração também a idade, tem diversos fatores, a gente explica muito isso para as pacientes. Então, é importante a gente ter esse comparativo. Então, muitas vezes a gente fala em um resultado normal, dentro do valor de referência, mas se essa mulher tiver com uma idade avançada, a gente também tem que sentar e conversar com ela sobre congelamento, tá? Ou sobre iniciar de fato as tentativas, enfim. Mas a gente tem que sempre ter esse paralelo. Não, tá ótimo. Muito obrigada, Anne. Doutor Eduardo, uma outra pergunta para você. A gente falou muito sobre as opções, o poder de escolha da mulher, o poder de se planejar da mulher moderna, que é maravilhoso, mas eu também entendo que o congelamento de óvulos, ele é uma técnica que é aplicada em cenários menos felizes, digamos, menos empoderados da mulher. Por exemplo, existem alguns cenários onde questões de saúde podem requerer que a mulher congele seus ovos ou podem pedir que a mulher congele seus ovos? Não, essa é uma pergunta muito boa. Deixa eu só fazer para vocês que estão nos escutando. Esse hormônio antimileriano, o que ele revolucionou? A gente não sabia que o ovário produzia essa nova proteína chamada de hormônio antimileriano. Ela é uma proteína basicamente produzida pelos homens, né? Mas o grande ponto é que os folículos, né, aquelas unidades que estão, vamos dizer assim, no início do seu crescimento, liberam esse hormônio. Então, quando eu doso esse hormônio, em realidade, eu estou dosando a carga de folículos que está sendo inicialmente recrutada. Obviamente, quanto maior o hormônio, maior a carga de folículos que estão sendo recrutados. Quanto menor o hormônio, menor a carga. Então, ele é um hormônio que não tem muita relação com a fase do ciclo menstrual, o que é muito bom para vocês mulheres, de não terem que fazer numa data específica. Então, ele tem essa variabilidade muito pequena ao longo do ciclo, essa é uma grande vantagem. E como ele é um hormônio produzido por essa fase inicial, ele de fato traduz esse lado reserva, e não aquele lado, o que está acontecendo naquele momento, né? Se está ovulando bem ou não está ovulando bem. E ele tem esse valor meio preditivo. Ele está alto, estou tranquilo, ele está baixo, opa, preciso conversar. Que é diferente dos hormônios tradicionais, em que eles estão assim, ó, ou estou na menopausa ou não estou na menopausa, meio 880, né? Então ele tem essa grande vantagem. Bom, o congelamento de óvulos, em realidade, eu até depois vou fazer uma brincadeira, mas, enfim, ele surgiu numa condição que era de preservar a fertilidade em determinadas situações. Por exemplo, no câncer, né, nas situações oncológicas. Então, de certa maneira, houve uma demanda para que, vamos dizer assim, aquelas meninas que iriam para uma quimioterapia ou para uma radioterapia, elas pudessem ter vamos dizer assim, uma chance de manter a sua reserva reprodutiva antes vamos dizer assim, desse momento de muito trauma, né? E essa é uma questão super interessante, porque eu sempre brinco que, às vezes, na sexta-feira, no final de tarde, liga uma mãe para dizer: olha, doutor,
minha filha foi identificada aqui com tal coisa e vai ter que começar uma quimioterapia daqui a X dias. Então, assim, são sempre aqueles casos meio emergenciais que surgem no véspera do fim de semana, né? É comum isso acontecer. E aqui houve um outro grande ensinamento, que a gente sabe que a mulher pode recrutar óvulos a qualquer momento da vida. Não é só quando ela menstrua que ela começa a recrutar óvulos. Na verdade, ela faz isso todos os dias. Então, o outro lado é que a gente também pode começar o congelamento de óvulos, não necessariamente no período menstrual. O período menstrual é só mais fácil para nós, porque, obviamente, tem um marco ali, né? Mas a gente aprendeu que existem alguns períodos em que a gente pode fazer isso e, de certa maneira, a gente pode congelar os óvulos até com muita rapidez, quando assim for o intuito, né? E só para terminar esse lado, como a gente às vezes começou a congelar óvulos dessas meninas que tiveram uma leucemia ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, a gente sempre pergunta para essas meninas o seguinte: olha, depois elas ligam, depois de uns 4, 5 anos, estão curadas, menstruando, repete o antimileriano e, enfim, está relativamente bom, quer dizer, não tem grandes preocupações, né? E muitas vezes elas pedem, às vezes até para descartar, ou às vezes até para doar os óvulos para quem está precisando, é uma atitude muito bacana. Mas eu sempre ligo para elas e falo assim: você se arrepende, né? Acho que isso vale para quem quer preservar, né, a sua fertilidade. Você se arrepende de ter feito algo e que você não precisou usar, né? E ela sempre fala assim: doutor, ele me deu a segurança para que eu pudesse enfrentar uma quimioterapia sem ter que olhar para esse lado, né? Que talvez se misture um pouco para essa dinâmica nova da sociedade de poder se dedicar mais ao, sei lá, ao estudo, ao trabalho, alguma coisa, e talvez querer engravidar um pouco mais adiante. Então, não que seja uma certeza, como a gente tem falado, mas ele traz essa sensação de poder, de segurança, de, enfim, ter uma maneira de virar e falar: bom, eu fiz o que era possível naquele momento, né? Uhum. Não, muito, muito interessante. E tem algumas mulheres que não deveriam fazer o congelamento de óvulos? O oposto disso? Bom, vamos dizer que você está perguntando para o lobo se ele vai entrar no coisa ou não. Assim, obviamente que o grande questionamento é se valeria a pena congelar óvulos em situações extremas de baixa eficiência, né? Então, obviamente, se eu tenho uma pessoa numa fase de vida de perspectiva muito ruim, 43 anos, ou de um antimileriano extremamente baixo, a pergunta é: vale a pena ou não, né? Eu acho que essas são situações muito individuais e que a gente tem que, obviamente, dar à pessoa a habilidade dela pensar e decidir o seu caminho, né? Então, existe a tal da evidência médica, existe a evidência daquilo que é mais eficaz e menos eficaz. E, obviamente, às vezes, em situações onde a coisa é menos eficaz, talvez a gente pudesse até contraindicar. Mas eu acho que essa é uma decisão das pessoas, né? Eu também sempre faço uma brincadeira que é o seguinte: puxa, se eu estou com uma doença qualquer e alguém chegou com um remédio para mim que diz que tem 3% de chance de cura, bom, eu tenho 97% de chance de não dar certo, mas eu vou tomar ou não vou tomar esse remédio? Talvez a maioria das pessoas fale: entendi, mas eu quero. Acho que essa é uma decisão, até porque talvez a decisão não seja congelar os ovos, mas essa pessoa possa, às vezes, ela tem um relacionamento e querer engravidar, quer dizer, ela pode mudar a sua dinâmica de vida em função dessas notícias, né? Não, total, com certeza, com certeza. E eu acho que do nosso lado aqui na OIA, o que a gente acredita muito, que nem você falou, é dar os instrumentos necessários para ela tomar a melhor decisão. Então, ajudar ela, informar ela, para ela conseguir tomar a melhor decisão, se é ou não é um bom momento para congelar os óvulos. E, doutora Anne, passando para você agora, algum momento aqui durante a live a gente falou de indução da ovulação. Como funciona isso?
que é isso? Que horas que se eu fosse congelar meus óvulos, eu teria que fazer isso? Me parece um negócio muito assustador. Bom, o doutor Eduardo comentou, né, das fases, então vamos colocar aí que já foi feito os exames, já foi indicado, e ela de fato vai começar o procedimento, né, a indução. Então, o doutor Eduardo falou bem, tem uma imagem que eu deixei separado mais para ilustrar mesmo o que o doutor Eduardo já falou, que é esse passo a passo aí do processo, né? Acho que eles vão colocar aí na tela cheia para gente. Então, na verdade, isso é uma foto de um ovário no ultrassom, um ovário estimulado. Então, na primeira foto, ele ainda é num ciclo normal, então não estamos pensando num ciclo que o ovário está sendo estimulado. Então, a gente tem ali ao longo do mês um folículo, então vamos resumindo. Todo mês a gente tem uma quantidade de folículo ali para jogo, e a gente vai tendo ação hormonal do nosso organismo, e um desses folículos ele se destaca, que é o que a gente chama de folículo dominante. Esse folículo é o que vai ter a possibilidade de ser fertilizado, que vai ovular, né? Isso num ciclo normal. Quando a gente fala de um ciclo para uma indução, a gente quer provocar ali que todos aqueles folículos cresçam, né? A gente não quer apenas um folículo dominante. Então, a gente faz essas medicações para estimular esses folículos, para que eles fiquem aí, como nessa segunda foto, que estão todos estimulados, né? Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento ultrassonográfico até que a gente vai ter a medida ali, o tamanho ideal que a gente vê que é uma fase aí para ovular, que é o momento ideal. Estou falando de forma resumida para todo mundo entender aí mesmo, não vou ficar explicando os termos técnicos, mas para vocês entenderem que existe um tamanho, que é por isso que a gente faz o ultrassom e a gente mede esses folículos, e neste momento a gente vai programar a punção, tá? Daí tem uma foto que é para vocês entenderem como é feita a punção. Então, a gente, neste momento, faz uma anestesia, tá? O paciente não vai sentir dor, e a gente vai com um ultrassom, né, transvaginal, que tem uma agulhinha que a gente aspira todos esses folículos. E daí a gente vai avaliar, né, nosso embriologista vai avaliar ali os folículos maduros e a gente vai congelar. Então, de forma bem simples, para vocês entenderem aí como que é essa parte do processo em si mesmo do congelamento. Não, muito legal, Anne. E agora, antes da gente pegar as perguntas que foram enviadas aqui, eu acho que, só para até fechar o papo aqui, a gente tem uma cartilha, um e-book produzido pela OIA com o apoio de especialistas de reprodução humana da nossa equipe e também da equipe por fora da OIA, que nem, por exemplo, a Huntington, que serve de porto seguro. Então, lá tem todas as respostas para as diversas dúvidas que a gente já recebeu sobre congelamento de óvulo. Ele está dividido em 3 sessões, antes, durante e depois da jornada de congelamento, e está disponível aqui para quem está assistindo, deixa eu ver aonde, eu acho que do lado direito também. E, independentemente de conseguir acessar aqui ou não, quem está inscrito vai receber a cartilha por e-mail, sem necessidade de algum outro cadastro, nem nada. É um PDF gratuito, com informações de tudo que a gente falou aqui, e talvez até um pouco mais gráfico, que fica mais fácil de entender. Mas agora, vamos de perguntas que lançaram para a gente. Acho que vem aqui a pergunta de novo. Vou passar lá para a doutora Anne. O procedimento, ele é doloroso? Eu imagino que seja o procedimento da punção em si, né? Como a Esté tinha perguntado sobre a parte das medicações, então a gente pode ter esse desconforto, né, da dor, da distensão abdominal, mas o procedimento em si, ele é feito com anestesia, então o paciente não vai sentir dor. Muito bom. E, doutor Eduardo, depois vou ler aqui a pergunta. Gostaria de saber se, após o congelamento, há um prazo máximo para a fecundação/implantação. A gravidez acontece com facilidade até que idade? Essa é uma pergunta excelente. Como eu falei, os óvulos, em teoria, eles têm aí uma viabilidade indefinida. 5 anos, 10 anos e por aí vai. Se a gente imaginar que a gente vai manter a mesma qualidade, essa pessoa pode engravidar quando quiser. Agora, obviamente que quando ela vai se tornando mais velha, né? Enfim, todos nós,
eu vou ter mais hipertensão, diabetes, eventualmente o útero vai, enfim, ele está sujeito a ter algumas alterações como miomas, pólipos e assim por diante. Então, como tudo na vida, tem o bom senso, né? Não acho que o fato da gente ter a prerrogativa de congelar óvulos nos dá a liberdade de engravidar aos 55 anos. Acho que ele serve para esse momento reprodutivo, né? Até quando? Bom, se a mulher naturalmente entra na menopausa até os 50, talvez o limite máximo seria os 50. Mas eu acho que até os 40 e pouco seria algo razoável de se supor. Não, muito interessante, por essa eu não esperava. E continuando aqui, Eduardo, o parceiro deveria congelar espermatozoides também? Não há o risco de os gametas masculinos se deteriorarem, como ocorre com os óvulos? Essa é uma outra excelente pergunta. Vamos dizer que o mundo é meio injusto, né? Porque os homens, eles têm a habilidade de produzir espermatozoides a vida toda. Então, se eu tenho um homem normal, com uma contagem de espermatozoides absolutamente normal, ele deve perder pouco ao longo da vida. E de certa maneira, não existe grande vantagem em congelar o espermatozoide. Por outro lado, a gente sabe que os homens mais velhos, eles estão sujeitos, talvez, essa é uma especulação da medicina, a facilitar algo que a gente chama de doenças epigenéticas. Epigenéticas é a forma como o gene manifesta a sua ação. Por exemplo, acredita-se que o autismo seja uma doença de pais homens velhos, e que isso se dê porque o espermatozoide mais envelhecido, né, não é bem envelhecido, mas o espermatozoide de um homem mais velho, ele tem a maior incidência de erros epigenéticos. Quer dizer, não é um erro do envelhecimento do sentido de perdeu qualidade, não é bem essa resposta, mas é no sentido de que talvez algumas doenças com a idade sejam mais prevalentes nos homens. Sim, se a gente pensar por esse lado, talvez eu diria que valeria a pena congelar antes dos 50 anos. Entendi. Muito, muito interessante. Por essa eu também essa eu não sabia que dava para congelar espermatozoide. E acho que a próxima pergunta é para os dois, porque eu sei que é uma pergunta que tem várias respostas. Acho que eu vou primeiro para a Anne e depois para o Eduardo. Anne, qual que é o custo médio do procedimento, desde o antimileriano até o congelamento? Na verdade, a gente tem, falar um valor estimado, né? Mas para vocês não ficarem aí no escuro. Essa é uma pergunta clássica das pacientes, das nossas oianas também, sobre o custo. Então, a gente tem que sempre levar em consideração as consultas, o exame, o bloco cirúrgico, o congelamento propriamente dito. Então, fazendo uma média, né, de valores, acoplando todas essas etapas, variando, claro, de cada clínica, mas varia em torno aí de 11 mil a 20 mil, né? Para ter uma ideia, acho que o doutor Eduardo pode falar também, mas a gente tem que sempre pensar que existem várias etapas e todas elas estão englobadas nesse valor. Eu acho que a Anne falou muito bem, é mais ou menos por aí, lembrando que esse custo está dividido em medicamentos, que deve representar mais ou menos aí, eu chutaria ao redor de 1/3 desse custo. Ele tem 1/3, vamos chamar assim, de aparato técnico, né? Meios de cultura, agulhas, enfim, material do congelamento, etc., etc., e talvez 1/3 aí da atitude médica, do ato médico. Então, sem dúvida que é um procedimento custoso, mas os insumos são muito custosos também. Então, lembrar que tem toda uma estrutura por detrás, né? Muito legal. E eu acho que a última pergunta vai para a doutora Anne e para o doutor Eduardo também. A medicação pode impactar em mudança de humor ou alguma questão de saúde mental? Exemplo, depressão. Eu deveria falar com meu psiquiatra ou psicólogo sobre o tratamento antes de começar? Eu acho que é sempre importante estar, né, avisando
o outro profissional, mas de fato a medicação ela não vai interferir ali no tratamento da paciente. É claro que a gente vai individualizar cada paciente. Eu acho que o que acaba acontecendo muitas vezes é uma certa ansiedade do procedimento, às vezes a espera ali do procedimento ela acaba ficando um pouco mais ansiosa. Claro, a parte hormonal pode dar um aumento aí dessa irritabilidade, como a gente brincou da questão da TPM aí, mas nessa questão de inchaço e tudo mais também, mas né, não acredito que vai ter grande impacto, até mesmo porque é um curto período, né, que a gente vai estar usando. Eu concordo plenamente com a Anne, ela falou muito bem. Lembrando que o hormônio que age nos transmissores cerebrais é o hormônio progesterona, né? Na verdade, a gente não tem muita progesterona aqui, então nós vamos só naquela primeira metade do ciclo, quando o predomínio é mais do estrogênio, né? Agora, lógico que nessa pergunta, quando ela fala assim, deveria falar com o meu psiquiatra, quer dizer, a gente também não sabe se tem aí algum detalhe técnico por detrás, né? Então, talvez alguns casos, eu acho que a gente sempre fala que essa é uma atitude multiprofissional, quer dizer, a medicina ela envolve, né, não só diversos profissionais, mas a gente tem que olhar o ser humano como de uma maneira global, e pelo que essa pessoa deu a entender, já existe aí algum antecedente nesse sentido. Mas os efeitos são realmente mínimos e a gente elimina essa parte do hormônio progesterona, que é aquele que mais afeta esse lado, depressão, irritabilidade. Não existe isso nessa fase do tratamento. Isso é só quando iria colocar o embrião dentro do útero. Ótimo, gente. Essas foram as perguntas que mandaram por aqui. E acho que eu queria terminar agradecendo muito, muito vocês. Também agradecer todo mundo que está assistindo a gente hoje. E com o mesmo recado que eu comecei, que eu abri hoje, que é quanto mais cedo olharmos para o universo que existe dentro da gente, mais autonomia teremos para construir o nosso próprio caminho. Com ou sem plano de engravidar, conhecer o seu corpo e a sua fertilidade te dá ferramentas para você planejar a sua vida e ter mais escolhas no futuro. Então é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente quis trazer essa pauta aqui hoje com esses dois profissionais incríveis. E para quem quiser fazer a descoberta da fertilidade de novo, vai o cupom OIALIVE, que dá direito a 5% de desconto. Muito obrigada, Eduardo. Muito obrigado, Anne. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Muito obrigado pela oportunidade, a Anne, a Esther, e, enfim, parabéns aí novamente pelo trabalho de vocês, e a vocês, oianas, realmente sigam aí o que foi dito. É importante esse conhecimento de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.